Oi, tudo bom? Estamos no nosso trimestre de estudos sobre a igreja. Nesse trimestre nós já estudamos seis lições, né? Hoje vai ser a 7ª, em que estaremos estudando sobre a igreja. Provavelmente esse será o nosso último trimestre com esses estudos virtuais, né? A minha igreja, felizmente, graças a Deus, já retornou às suas atividades presenciais. Então, vamos continuar, né? Vamos ver até onde vai dar certo isso aí. Então, nós estamos estudando sobre a igreja. Eu já disse para vocês que é um tema muito caro para mim. Eu gosto muito de igreja. Eu tenho me envolvido na igreja o quanto posso, além das minhas forças, porque tenho uns problemas de saúde, mas isso não me abala, não me detém. E eu particularmente, eu tenho gostado muito, em toda essa minha caminhada cristã, de igrejas menores. Não tenho nada contra a igreja grande, muito pelo contrário, quando visito alguma cidade grande, sei que tem uma igreja grande, imponente ali, faço questão de visitar quando dá certo, porque tem um culto extraordinário, né? Piano de cauda, vários instrumentos, músicas mais tradicionais, aquele culto excelente. Gosto de ver. Mas tem uma coisa na igreja pequena que sempre me agradou, né? Sempre me chamou a atenção. E como eu sempre morei no passado, né, em cidades menores, exceto quando estive por Belém, né, morei 13 anos em Belém, mas em Belém, durante meu tempo no seminário, eu sempre estive em igrejas pequenas, congregações, pontos de pregação, etc. Eu vou contar para vocês por quê. As igrejas menores são mais quentes, né? São mais calorosas, são mais fervorosas. Numa igreja pequena, uma igreja com menos de 100 membros, por exemplo, a gente consegue se relacionar com todos eles. Para mim, a igreja é isso, né? É vida, estabelecimento de relacionamentos humanos, e nesses relacionamentos nós podemos conhecer melhor as pessoas podem também nos conhecer melhor, a gente se entende mais, a gente pode orar uns pelos outros, saber dos problemas daquela pessoa, aquela pessoa sabe dos nossos problemas, podemos partilhar experiências. Então, é a minha experiência, né? A minha vivência na igreja pequena me trouxe essas experiências muito agradáveis que eu tenho colecionado ao longo da minha existência cristã. Não é errado, de jeito nenhum, não estou falando aqui, tá? Que ser membro de uma igreja grande é errado. Até porque as igrejas grandes existem, são igrejas poderosas, são igrejas firmes, tem uma pujança total na promoção do evangelho, né? Na pregação do reino de Deus. Mas a igreja pequena tem as suas vantagens, né? A igreja pequena tem esse calor humano mais vivo, né? A gente conhece as pessoas pelo nome, por família, parente, a gente vê os filhos crescerem, etc. Então, é isso aí. Tudo isso que eu tenho falado aqui tem a ver com o tema, ou o título, né, da nossa lição. O tema é igreja, mas o título é a união dos santos. A união dos santos é o título da nossa lição. E ele está muito relacionado a isso tudo que eu falei para vocês, tá? Então, por união dos santos, vamos ver o que é isso, tá? O texto bíblico proposto está no Evangelho de João, entre os capítulos 15 e 17. Eu vou ler 17, versículos 20 e 21, que compõem o texto áureo, né? João 17 é a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora por nós. Versículo 20, versículo 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto é muito rico. Esse texto é de uma beleza tremenda, né? De uma beleza profunda. Jesus ora por nós e Jesus
Fala muita coisa linda aqui nesse texto, depois você pode ler, tá? Então, que Deus nos abençoe a partir da leitura da sua palavra, né? União dos santos. Na igreja nós temos uma coisa que chamamos de comunhão, né? Uma palavra que faz parte do jargão evangélico, inclusive no original grego, né? É a palavra koinonia. E muita gente pensa que koinonia, ou a comunhão na igreja, é aquele momento em que todos estão juntos, comendo, bebendo, se alegrando, se divertindo. Aquilo ali, gente, é só uma externalização da koinonia, porque a koinonia, segundo o autor citado aqui, a koinonia é um compartilhar incondicional de vidas com os outros membros do corpo de Cristo. Isso é a koinonia, né? A koinonia existe porque nós estamos unidos com Cristo, conforme a leitura desse texto bíblico que falamos, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, né? Nós estamos unidos uns aos outros na igreja, mas também estamos unidos em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Veja a importância da igreja, né? Esse texto em si já resume a importância da igreja, essa coisa da união e da comunhão. Então, a comunhão é que existe, né, na igreja e, portanto, há uma união na igreja, que é chamada de união de todos os santos. Não precisamos explicar mais aqui sobre o significado da palavra santo, né? Não é separar, não é aquele que não tem pecado, muito pelo contrário, né? O crente continua pecando, ele tem a sua vida. A diferença do pecado da vida do cristão é que ele abandona o pecado, ele não quer mais cometer o pecado, ele tem na sua consciência o Espírito Santo que acusa constantemente sobre o pecado. Então o pecado não é normal na vida do cristão. João escreveu dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E diz mais, né, que o crente não vive na prática do pecado. Então, nesse sentido é que somos santos, né? Nós somos separados por Deus para uma novidade de vida, né? Para compor um novo povo, né? Uma nova nação, uma nova raça que está sendo regenerada. E daí em nós há a união, né? Em nós há a união. E para falar dessa união dos santos, o autor faz aqui a sua divisão em 5 tópicos. A primeira delas, ele fala de união íntima de Cristo com a igreja. Então ele explora esse versículo, esse texto que lemos, né? E ainda versículos anteriores. Explora também lá um pedacinho de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 15 a 20. O fato é que, assim, a união íntima de Cristo com a igreja, conforme nós lemos, né? Nós estamos unidos em nós, né, uns aos outros, mas todos nós estamos unidos a Cristo. E aqui, nesse tópico, há algumas razões porque nós estamos unidos a Cristo Jesus. A primeira delas é que nossos corpos físicos são membros de Cristo, né? Eles não nos pertencem mais. Os nossos corpos físicos são membros de Cristo Jesus, né? Daí porque nós abandonamos a imoralidade sexual a partir da nossa união com Cristo Jesus. Uma outra razão é porque cada um de nós é um só espírito com Cristo Jesus. Então nós formamos com Cristo uma união espiritual. E a terceira razão é que, como consequência natural, nosso corpo é o templo desse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo. Nós pertencemos a Cristo porque fomos comprados por Ele física e espiritualmente. Então, por sermos membros de seu corpo, Cristo cuida de nós e nos alimenta. E tornar-se um cristão significa atender ao chamado de Cristo para uma íntima comunhão com Ele. E Ele habita em nós mediante o seu Santo Espírito. Então, a primeira ideia aqui é que há uma união íntima de Cristo com a igreja, e essa união de Cristo com a igreja está refletida na união entre os membros da igreja, né? Entre nós que fazemos parte da igreja. O segundo tópico fala da união da Trindade Divina como exemplo. Então, nesse texto que lemos, nos versículos anteriores, lá no capítulo 14 desse Evangelho de João, né? Jesus
quando Filipe fala assim, mostra-nos o Pai, Jesus disse, poxa vida, eu estou tanto tempo entre vocês, né? E vocês ainda ficam pedindo isso. Olha, quem vê o Pai vê a mim, né? Então, Jesus fala ali da sua união íntima com o Pai. E mais adiante ele diz, né? Lá no capítulo 15, ele diz, olha, quando eu for embora, quando eu partir, o Pai enviará o Consolador e ele dará testemunho a meu respeito. Então, Jesus Cristo fala desse seu relacionamento com as outras pessoas da Trindade. E é essa união íntima, né, entre as pessoas da Trindade que serve como exemplo para a igreja, né, porque essa harmonia na Trindade opera em favor da igreja. O terceiro tópico, a vivência em amor e paz. Problemas todos nós temos, né? Seria infantil de nossa parte achar que porque somos crentes, somos salvos por Cristo Jesus, estamos sendo redimidos e regenerados, então na igreja não haverá mais problema. Ora, o pecado está rondando a nossa vida e ainda está fazendo parte dela, até que essa natureza humana seja completamente desfeita e ressuscitemos em glória. O pecado será uma realidade presente nas nossas vidas, contra a qual lutaremos até o último segundo, até o último fôlego de vida. Então, os problemas sempre existiram, sempre aconteceram. Veja que na Igreja Cristã Primitiva, depois da sua organização, ela foi fundada por Cristo, né? Mas depois da sua organização já começaram a surgir problemas. A prova de que há problema na igreja. A igreja não é um estado de perfeição de coisas, muito pelo contrário. Lá no capítulo 6 do livro de Atos, logo surgiu um problema, vocês se lembram? Quando havia diferença na divisão entre os bens, não entre os bens, desculpe, né? No serviço para as viúvas que eram judias e as que eram de origem grega. Então as viúvas que eram judias recebiam mais do que as outras, né? Então surge logo ali um problema, veja só. E daí vem a instituição dos diáconos como uma tentativa de resolver esses problemas, né? Então nós não vivemos, como diz o autor aqui, um relacionamento angelical. Porque se houvesse esse relacionamento angelical, não fôssemos anjos, né? Então o Novo Testamento não teria sido escrito. Todo o Novo Testamento foi escrito para resolver esses problemas todos nas igrejas, né? Para que houvesse um relacionamento saudável como cristãos que somos. Então, vamos pensar na igreja a unidade, mas não há uniformidade. A igreja não é uma pedra homogênea, né? Uma pedra monolítica que chama, né? A igreja é formada por várias diversidades, né? Vários pontos de diferença. Já falamos disso em lições passadas, não é isso? Então, meus irmãos, Paulo aconselha os crentes a se aceitarem uns aos outros apesar das diferenças. E essa aceitação, embora haja diferença, né, essa aceitação vai passar por esse caminho da paz e do amor, né? Vai passar por isso aí. Então, é através da paz e do amor que nós vamos conseguir manter a união dos santos. A quarta divisão é um momento em que o autor aqui coloca a igreja como um modelo de união para o mundo. Veja, o mundo é marcado pela desunião e pelo conflito, né? Pelas guerras, pelas lutas, pelos interesses pessoais sobrepostos ao interesse comum. O mundo é marcado por isso. Então, nesse sentido, a igreja se torna um modelo para o mundo porque a igreja é a união de pessoas diferentes, que têm algumas coisas em comum. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a igreja, quando tem origem, essa origem é através da união de povos. Isso nós encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 16, quando Paulo revela um mistério que recebeu do Senhor, né? Que é justamente esse mistério de fazer unir na igreja gentios e judeus. Então, a aproximação de raças, a aproximação de povos, a aproximação de cultura, viu? Então, ali Paulo fala de igreja como família de Deus.
Nós cantamos sempre, né? Somos corpo, família de Deus, reunidos para sermos seus filhos, nele nós temos herança. A letra dessa canção, eu acho que é do Asaf Borba, né? Está muito relacionada a tudo isso aqui. Então nós somos família de Deus, nós fomos filhos adotados por Cristo Jesus. Segundo o Russell Shedd, a igreja ganhou o título de família de Deus pelo fato de que ele adotou os membros como filhos, né? Então, nós somos filhos por adoção. E daí, nós vivemos e experimentamos o amor de Cristo Jesus. O amor está presente em nós. Então, nesse sentido que nós somos um modelo de união para o mundo. E o quinto tópico é: a igreja não é somente um modelo de união para o mundo, mas a igreja é bem mais que isso. Então, o autor vai dizer que a igreja é um farol para o mundo. Veja, a igreja é uma referência no mundo, né? A igreja é uma referência no mundo como um farol. A metáfora do farol vocês todos conhecem, né? Para que serve um farol? Então, esse farol que é a igreja é um referencial, porque o mundo vai se perdendo constantemente, mas a igreja se mantém ali firme, constante, se mantém fiel, é uma localização segura, é como, né? É como um lugar a que todos possam se dirigir no momento de crise, no momento de desesperança. Veja que trabalho extraordinário as igrejas fizeram durante essa pandemia, né? As igrejas se reinventaram com os cultos através da internet, através da televisão, e a igreja pôde continuar levando esperança para as pessoas nesse mundo de crise, né? E a igreja, como farol para o mundo, ela também sinaliza onde há perigo em alto mar. A pregação da igreja vem mostrando: olha, o mundo tem avançado demais nisso aqui, tem que tomar cuidado. A palavra de Deus, né, que é a baliza, diz o contrário. A gente tem que abrir mão de determinadas coisas. Então, nesse sentido, a igreja está sinalizando onde há perigo em alto mar. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele disse assim: olha, devemos ser filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, diante da qual somos luminares no mundo. Filipenses 2,15. Então nós somos luzes nesse mundo. A igreja é um grande farol. Então, através desses 5 tópicos, o autor nos fala aqui da união dos santos. E essa união não significa que estejamos debaixo de um governo eclesiástico, mas estamos sob o senhorio de Cristo Jesus. Já é a nossa conclusão, né? Nós temos união na igreja não porque somos um corpo organizado em torno de programas eclesiásticos comuns, mas porque a nossa unidade cristã está na nossa união com Cristo Jesus. Essa união reflete a união na Trindade, né? A união na Trindade. E a igreja tem que se espelhar nesse modelo de comunhão do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Por fim, meus irmãos, a união entre os crentes traz como resultado o mesmo pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, apesar das divergências dentro da igreja local. Foi o que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 2. Então, a união na igreja, essa união é chamada de união dos santos, né? Apesar das diferenças, apesar de algumas divergências, né? Algumas adversidades, existe sim a união na igreja. Que Deus nos ilumine e nos abençoe, a que mantenhamos essa união cada vez mais forte, cada vez mais brilhante, para que a igreja seja mesmo esse farol de que falamos aqui. Tchau, forte abraço.